E no gibizinho lido de hoje vamos falar do 5º volume de A Garota do Outro Lado. Aqui, pela primeira vez em toda a série, pelo que eu me lembro, as coisas pegam fogo, não literalmente. Sobre esse gibi é o seguinte, eu acho muita ingenuidade desse personagem aqui do Sensei, achando que eles vão conviver de forma muito pacífica para sempre numa casinha na floresta perto de uma cidade que caçam seres amaldiçoados, que são essas criaturas aqui escuras, né? Nessa história tem um rolê de maldição, que quem é tocado por uma criatura amaldiçoada torna-se amaldiçoada também. E a história temos o Sensei e a Shiva, que é essa menininha branca aqui, que ela é carregada de mistérios. A gente não sabe por que ela é branca, totalmente branca assim, né? Mas aqui nessa história tem uma revelação de que ela pode ser a garota prometida de uma profecia, em que uma alma está dentro dela e tem que se retirar essa alma de dentro dela, entregar, né, para Deus, para que a maldição seja cessada. E aqui nessa história a gente descobre o que aconteceu com uma personagem que diz ser a tia dela, que foi amaldiçoada, né? E a gente descobre que o fim do ciclo da vida dos amaldiçoados, quando eles se esquecem, quando eles perdem algo que faz eles ficarem presos a esse mundo, eles transformam numa árvore. Acontece uma treta entre os dois, o Sensei não quer contar a verdade pra Shiva, aí ela descobre, briga com ele e tal. E aí ele vai pra floresta, aparece um caçador da cidade de dentro, né? Os amaldiçoados são chamados de forasteiros e são expulsos e mandados pra floresta, eles não podem entrar na cidade de dentro de forma alguma, né, sobre risco de serem mortos. O Sensei encontra esse cavaleiro e o cavaleiro ataca, ele corta um pedaço, uma parte de um chifre dele e ele fala, você é a criatura que tem a menina em sua posse, a gente precisa da menina. E ele fala, né, que a menina é a criança da profecia do pai, né? Existe uma questão patriarcal e matriarcal, né? As criaturas amaldiçoadas querem entregar a alma para a mãe, que meio que gera todas essas criaturas amaldiçoadas, e o pessoal da cidade acredita num consenso do pai. É tipo um rei, um negócio assim, e dá as ordens e fala dessa profecia, né? Então tem essa dualidade dos humanos acreditarem numa divindade patriarcal e as criaturas numa divindade matriarcal. E aí ele ataca e fala tudo mais, e a gente descobre que esse soldado na verdade foi amaldiçoado, mas ainda acredita ser humano, acredita que ele vai ter salvação. E aí, como eu tinha falado no início do vídeo, né, quase infantil, é muito otimismo do Sensei achar que eles vão viver para sempre numa pacata cabaninha perto da cidade. E ainda mais agora, ele percebe esse caráter de urgência quando ele descobre que a Shiva, de fato, está sendo visada por essas pessoas que acreditam que ela vai poder salvar tudo e acabar com a maldição. E aí ele fala pra Shiva, cara, discutem, pedem perdão um pro outro, e ele fala, Shiva, a gente precisa ir embora, porque isso é assado, as pessoas estão atrás da gente, pipopopó. Eles vão pra uma casa, os últimos 2 capítulos do mangá, eles vão pra uma casa de um conhecido da tia. O mangá encerra, eles vêm as casinhas, a gente não sabe quem está nas casinhas, se são amaldiçoados, se não são, o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas a história começa finalmente a engrenar para uma ação. Todo o quadrinho até esse capítulo é algo mais... Tem uma ação, tem um clímax, tem uma problemática, há fatores que atrapalham a vida dos personagens, mas nada muito pesado ou muito urgente, podemos dizer assim, da forma que acontece nesse volume, que tem mais ação, tem mais revelações, é um volume, talvez seja um dos melhores volumes da série, no que diz respeito ao avanço da história e apresentação de novos conceitos, novos personagens e coisa do tipo. Eles decidem ir embora e tem um choque, tem uma splash page no capítulo que é quando ele fala a gente precisa ir embora, e a gente percebe como leitor que é o seguinte, toda essa história, os 5 volumes, a gente vive dentro desse ambiente, a Shiva vive dentro desse ambiente, ela se torna quem ela é dentro desse ambiente, e é bem, entre boas aspas, assim, chocante saber que eles vão ter que deixar esse ambiente, esse cosmos, envolveram os dois durante 5 volumes, durante 20 e tantos capítulos. E aí na história fala que todos esses volumes equivaleram a 1 mês apenas. Eu achei que seria muito mais tempo, mais meses, né? E aí eles vão ter que largar essa casa em que
tiveram histórias lindas, incríveis, e segurança, de certa forma, para ir por uma jornada rumo ao desconhecido, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que eles vão encontrar, a gente não sabe quais vão ser as problemáticas que esses dois personagens vão enfrentar, sabendo que a Shiva ela é visada tanto pelos amaldiçoados quanto pelos humanos que fogem a todo custo de serem amaldiçoados. Então a Shiva ela tem uma característica que parece, ela não é amaldiçoada, em algum momento ela tocou alguma criatura, eu não vou me lembrar dessa história, é muito triste essa leitura de obras que tem um intervalo muito irregular, que a gente não lembra de detalhes dos primeiros volumes, por exemplo. Acho que eu comecei a ler essa Garota do Outro Lado em 2018, há muito tempo, e aparentemente ela não se transforma, ela não fica amaldiçoada. Por isso que tem as pessoas visam, principalmente agora estão visando muito mais ela por conta que ela é uma garota da profecia. E aí, durante os outros volumes, a gente já tem um vislumbre de que os amaldiçoados observam ela de certa forma, também tem um interesse nela assim, mas até então não é algo muito violento como os humanos, né? Talvez seja esse conceito patriarcal, talvez o fato de lidar com essas questões da alma e tudo mais, mas a gente teve aqui um momento chocante, um momento brutal que precisava que eles saíssem da zona de conforto deles e fossem explorar floresta dentro, o desconhecido, para ver se, pelo menos assim, eles se afastavam da cidade, né, de dentro, que eles chamam, né, povoado de dentro, algo do tipo. O que vai acontecer com Sensei e Shiva, a gente não sabe, mas o volume 6 vai trazer respostas ou vai criar mais perguntas. Acredito que esse ano ainda vou ler o próximo volume, ele tá aqui. E aí a gente vai ter um videozinho sobre minhas considerações deste mangá. Vamos esperar para ver se vai ter outro vídeo aqui. Mas de qualquer forma, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. O que vai acontecer com Shiva Sensei? Aguardem. Respostas virão.